Eita! A mãe vai ter que segurar um pouquinho aí. Tô entrando ao vivo. Boa noite, gente. Vocês estão chegando aí agora. Tô vendo que a Flavinha já entrou. A dona Alcione já entrou também. O Wesley Teixeira, a gente já tá marcando a nossa live juntinho também. Logo, logo. Lucas, um beijo também. Marcela. Bom, gente, boa noite. E eu queria falar para vocês que a gente está ao vivo também pelo Facebook, porque a gente tem utilizado essas ferramentas como, enfim, estratégicas nesse momento que a gente precisa falar com as pessoas e também colocar todas as nossas ações, né, do que temos feito, tanto dentro da Assembleia Legislativa, mas como os debates que a gente tem proposto na sociedade. Então, só para lembrar um pouco para vocês, amanhã é o Dia da África. O Dia da África, o 25 de maio, é celebrado internacionalmente e a gente conseguiu aprovar uma lei na LERJ reconhecendo o dia 25 de maio como o Dia da África no estado do Rio de Janeiro. Então a gente celebra amanhã o Dia da África, lembrando que é importante a gente falar de toda a nossa formação política e econômica a partir exatamente da herança que temos de África. Então é muito importante a gente falar sobre o processo de escravidão que aqui nossos ancestrais tiveram, e a gente precisa falar do que representa também o Dia de Libertação da África, né? Então o 25 de maio vai ser celebrado aqui pela gente nas nossas redes sociais a partir das 16 horas de amanhã. Vamos ter aqui pelo nosso canal alguns bate-papos, enfim, alguns ao vivo, trazendo esse tema para a gente discutir. E aí, gente, lembrar para vocês que não só isso, né? Costumes, tradições, religiões, enfim, tudo aquilo que a gente tem em termos de linguagem, em termos de culinária, enfim, em termos de expressão política também, a gente vai estar colocando aqui para vocês no Dia Estadual da África, né? Que a gente conseguiu que o governador sancionasse essa lei e reconhecesse, né? Nesse dia, se as escolas estivessem funcionando, provavelmente a gente teria ações dentro das escolas estaduais sobre o Dia da África, já que esse é o primeiro ano que a lei está em vigor aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, falando de lei em vigor e como as escolas são estratégicas para alavancar debates como esses e debates também sobre a tolerância, né? Vocês viram, né, o que aconteceu com a Fatu essa semana, né? Uma jovem, enfim, que foi hostilizada num grupo de WhatsApp do colégio, um colégio em Laranjeiras, e eu conheço a família da Fatu, né? Eu tenho a mãe da Fatu com muita referência, eu compro muito dos meus vestidos nela, né? Meus vestidos com estampas africanas, né? É quem efetivamente me veste da cabeça aos pés, é a mãe da Fatu. Então eu fiquei muito mexida também com o nível de racismo a que ela foi exposta, né? Com uma lógica tão perversa, né? E a gente está falando de adolescentes que estão em formação ainda, né? E o quanto que a gente tem as escolas e os professores como referência para fazer esses debates também, para que a gente não possa naturalizar o racismo, não possa naturalizar o racismo estrutural, estruturante, que condensou na nossa sociedade uma espécie de naturalização do racismo, e o racismo é utilizado também para alimentar economicamente a nossa sociedade, né? Então é muito importante trazer esse debate, trazer
falar com vocês o quanto que nós também, a partir da Comissão de Direitos Humanos, nos colocamos, enfim, à disposição da família, à disposição da FATU, justamente porque a gente sabe o quanto que o reflexo do racismo é danoso na vida das pessoas, né? E concretamente, quando a gente vai olhar o racismo nas nossas estruturas, né? Inclusive nas políticas públicas, a gente não poderia deixar de comentar aqui com vocês as mega operações que mataram de novo jovens negros na favela e na periferia, né? A gente teve o assassinato de 13 pessoas no Complexo do Alemão, enfim, na sexta-feira retrasada. A gente teve, na segunda-feira passada, o assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro. No dia seguinte, teve o assassinato do João Vitor, na Cidade de Deus. E no outro dia, né, na quarta-feira, tivemos o assassinato do Rodrigo no Morro da Providência. Enfim, todas essas mortes, só em menos de uma semana, ocorreram todas em favelas e periferias do Rio de Janeiro, e o quanto que isso tem a ver diretamente com uma política pública que usa o racismo para dar substância a uma política como a que se apresenta na política pública de segurança, né? Quando a gente olha, todos os jovens que morreram na última semana são negros, são pobres, enfim, vivem uma situação de extrema vulnerabilidade, ainda mais nesse momento que a gente fala da pandemia, enfim, do quanto que a gente precisava ter nas favelas nesse momento operações sanitárias, hospitalares, enfim, operações médicas essencialmente, e a gente está tendo operações policiais que fragilizam ainda mais a favela e a periferia. Então, diante disso, a gente fez, enfim, representações no Ministério Público Estadual e Federal, e também, em conjunto com o deputado Marcelo Freixo, fizemos uma denúncia na ONU e na OEA, justamente para pedir, né, solicitar a investigação externa desses casos, né? O caso que resultou na morte do João Pedro, por exemplo, foi uma ação em conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa que haja uma investigação célere e que essa investigação possa ter a neutralidade necessária para que a gente tenha um resultado concreto do que de fato ocorreu durante essas mega operações. Bom, já falei demais aqui, a gente hoje tem uma convidada super especial, a gente falava de escola, o quanto que a escola ajuda na emancipação. A gente hoje tem um debate com a querida Carol Quintana. Não sei se a Carol já entrou aqui, eu não vi ainda, mas a Carol é de Teresópolis, uma militante importante e aguerrida, professora, e que é muita referência em todo o debate de uma educação emancipadora, mas também que traz na essência aí a possibilidade de superação da lógica de desigualdade social. Então, a educação ela é super importante e fundamental nessas questões. Carol, eu já te mandei o convite, é só você aceitar e entrar aqui com a gente. A Carol também é militante LGBT e ela traz todo o debate da construção também de uma educação que não seja só intolerante, né? Que não se construa uma lógica de reprodução da intolerância, mas uma educação que possa servir de base para a formação de sujeitos políticos que entendem o seu corpo como político também, né? E nesse sentido, olharmos
todo o debate que tem em torno a sexualidade é fundamental, porque a gente vive num país, esse país que mais mata população trans no mundo, e nesse momento de aumento do conservadorismo na nossa sociedade e de tomada de poder, né, na gestão do poder hoje, é quase que a LGBTfobia vira quase uma política pública, né? Visto que o presidente da República é extremamente LGBTfóbico, é racista, enfim, é machista, e o quanto que a gente precisa estar colocando esses debates para que a gente tenha possibilidades reais também, não só de enfrentamento e articulação de políticas públicas, mas também reconhecendo a necessidade de fazermos frente a uma ação que seja mais orientada no sentido de políticas públicas que protejam a vida das pessoas, né? Quando a gente fala que é fundamental a construção e a construção, olha a Carol aí, querida, tudo Fala, bem? Renata, boa noite. Boa Tudo bem, Luana? noite, minha flor. Como é que você tá? Tô bem, Acertando tudo aqui. indo, né, Renata? Tempos É, difíceis, mas vamos demais. sobreviver. É isso, Carol. A gente está vivendo um momento completamente absurdo, né? Ninguém imaginava, se qualquer pessoa dissesse há 6 meses atrás que a gente passaria por isso, ninguém efetivamente acreditaria, né, nisso, né? Então, Carol, quero agradecer você ter aceito o nosso convite. Você é uma referência para a gente aí em Teresópolis, e o quanto que a sua luta, em defesa de uma educação pública de qualidade para todos e emancipatória também nos inspira. Então, eu queria te ouvir um pouco, Carol, diante do que está colocado, né, de pandemia, diante do que está colocado também sobre os debates da educação à distância, como é que você está vendo isso? Enfim, obrigada, Carol, por estar participando com a gente nessa noite de domingo. Agradecer aqui pelo convite, é um prazer enorme. Sou uma fã aí do teu trabalho, né? Você é fundamental para a gente lá na Alerj. A gente precisa aí de representatividades que de fato, né, estejam em defesa do interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. E você estava trazendo aqui a questão, né, da educação, você citou o caso de racismo, né? É lamentável todo esse episódio que aconteceu, todo apoio e solidariedade, né? Porque a gente não pode admitir esse racismo dentro das instituições escolares em pleno século XXI. Saudar aqui também que você trouxe a importância do Dia da África, né? Com certeza é mais uma data importante para nós da educação, estarmos aí refletindo, debatendo. É importante trazer isso para dentro do calendário escolar, né? Eu vejo uma importância enorme no 20 de novembro. É uma das atividades que eu mais faço questão de trabalhar com eles, né? Porque a gente precisa refletir aí sobre os preconceitos, a discriminação. A gente lida, né, com tantos casos no dia a dia, e a gente sabe que quem frequenta as escolas públicas, né, em sua grande maioria, é o povo negro, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa fazer essas reflexões, até porque eu acredito na educação como forma de combater, né, o racismo, e a gente inclusive, precisa que o espaço escolar dialogue com todas essas opressões, né? Tanto a questão do machismo, a questão da LGBTfobia, são temáticas fundamentais para que a gente possa aí combater, né, todas essas opressões na sociedade, e a gente possa criar uma geração menos preconceituosa, né? A educação, ela é muito importante. Então, saudar aqui essa data que eu espero, Renata, que ano que vem a gente possa comemorar na escola, de fato, né? A gente já está aí há mais de 2 meses, né, com as aulas suspensas, e a gente está vendo aí um debate grande com essa questão do ensino à distância. A gente viu aí o Pedro Fernandes adotar, né, acaba que ele impõe, porque ele não dialoga nem com professores, nem com alunos, nem com a comunidade escolar,
um projeto de educação que é extremamente excludente, né? E essa exclusão, ela também tem cor, né, Renata? Então é importante a gente perceber que isso também são políticas assim que vão se somando e aumenta ainda mais, né, a exclusão de pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade social enorme e que precisam aí da escola, né? E é justamente essas pessoas que precisam da educação pública, gratuita e de qualidade que estão excluídos desse processo aí que o Pedro Fernandes tem imposto, que a gente não pode nem chamar de EAD, mas a gente tem chamado de ensino remoto, né? Ou como o CEP diz, puxadinho virtual, até porque a gente sabe que a exclusão é enorme. E aí, Renata, assim, para passar a bola para você também, para não ficar um monólogo, porque a professora gosta de falar pra caramba, e a gente há 2 meses fora de sala de aula já fica como, né? Pensar aqui também, né, que eu, por exemplo, eu demorei muito, né, para entrar. Eu, na verdade, fiz uma oposição, né, só agora na semana passada que o Pedro Fernandes publicou uma resolução, tem 2 semanas, que ele publicou uma resolução que normatiza minimamente a vida funcional. Mas ainda é muito inconsistente, né? A gente ainda não sabe se essas horas estão sendo contadas como dia letivo, ele não apresenta dados, né, de quantos alunos estão excluídos desse processo. O aluno também não sabe, né, em relação à frequência, e é muito ruim, porque o aluno fica com as dúvidas, o professor fica com as dúvidas, né, pais ficam com dúvidas, e a gente não sabe direito o que está acontecendo. O ideal, Renata, seria a gente suspender, né, o calendário escolar. Esse seria o ideal, porque a gente agora tem uma crise sanitária gravíssima que a gente precisa enfrentar. A gente está com umas questões de saúde que são seríssimas, a questão do desemprego, né, que devem estar aí em primeiro lugar. E quando a gente voltar, a gente vai pensar como é que vai se dar esse calendário escolar com toda a comunidade escolar, né? Quando o Pedro Fernandes impõe esse projeto de educação à distância, ele está simplesmente dizendo que está tudo normal e que a gente pode dar prosseguimento ao ano letivo. E não é verdade, porque não está nem um pouco normal. E aí eu entrei, né, após esse decreto, essa resolução, né, lembrando aqui, Renata, que o Witzel também, há 2 semanas atrás, ele cortou as gratificações dos professores. Né? Então, ele disse aí que vai ter uma economia de 19 milhões, a gente sabe que é uma economia pequena, ele cortou gratificações que a gente interpreta que são gratificações que ele cortou por cunho político, como difícil provimento, difícil acesso, vale transporte, vale alimentação. Então, lembrando aí que o salário do próximo mês já vai vir com desconto, o salário de maio dos professores, que vai ser pago agora em junho. E ele exige dos professores o acesso à plataforma. O Pedro Fernandes endureceu, ele, né, quase que uma ameaça velada de que o professor que não acessasse teria falta. Então, não só nós tivemos os nossos salários reduzidos, como estamos tendo ameaça por não estar participando da plataforma. E aí, essa semana passada, eu finalmente entrei, porque fiquei com medo, né, Renata? E aí aqui a gente perdeu na justiça, tanto o sindicato, né, quanto o Ministério Público, ainda não embarreiraram, de fato, esse ensino remoto. Eu acho que as autoridades estão demorando para fazer isso. É necessário que a população pressione, a sociedade civil como um todo pressione, porque é inadmissível esse projeto aí de ensino remoto. E eu pude ver aí na linha de frente o que significa essa exclusão educacional, Renata. Porque das minhas turmas que eu entrei duas, uma de 30 e a outra de 35, eu tive numa turma de 40 alunos de terceiro ano, 4 alunos, né, online, que a gente está fazendo pelo tal do Google Meet. E numa outra eu tive 5, né? Ou seja, são baixíssimas as entradas, né? O acesso é muito pouco, ainda não chegou o chip que o Pedro Fernandes prometeu, né? As atividades impressas não chegaram para todos os alunos, além de vários problemas, porque tem um processo que infringe aí o isolamento social. Então, são muitas coisas ruins, né, que a gente vê aí que ele não tem um projeto, de fato, para pensar aí no que seria essa educação em tempos de pandemia. Então, a gente defende que, por excluir parte significativa dos estudantes, né, e ter essa sobrecarga de trabalho para os professores, que a gente tenha aí a suspensão do ano letivo e que a gente, quando voltar, a gente possa pensar como é que a gente vai resolver esse problema, né? Já falei pra caramba, Renata. Não, exatamente. Mas, Carol, fique muito à vontade que a gente está aqui para te ouvir. É muito importante que a gente possa ouvir os professores que estão na linha de frente, que estão numa situação extremamente vulnerável também, né? É isso, nem todos os professores também têm acesso à internet. Agora, você imagina os alunos, né?
Então, a gente produz e reproduz de novo uma desigualdade no que tange ao acesso desse aluno ao ensino. Então, é gravíssimo, é gravíssimo. Aqueles e aquelas que hoje que são adoradores do mundo digital têm que compreender que efetivamente não existe democracia digital, não existe nenhum processo, inclusive de política pública, de universalização do acesso à internet. Não existe qualquer coisa que garanta a gente ter hoje um ensino à distância, um ensino que seja levado remotamente. É impossível isso, é impossível. Não temos concretude. A gente está falando de alunos que não têm o que comer dentro de casa. A gente está falando de crianças que os seus pais estão desesperados porque também não conseguem prover a alimentação concreta, né? A gente fala, não, mas tem a renda básica. Ah, tá, R$ 600 dá para você fazer o quê na sua casa, né? E ainda mais quando você olha a realidade do Rio de Janeiro, que tem um custo de vida muito mais alto do que outros espaços, né? Do que outros estados, do que outras cidades, né? Quando a gente olha para a capital do Rio de Janeiro, o quanto que ela é próxima ao custo de vida de outras capitais, como São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem um alto custo de vida aqui. As pessoas hoje não conseguem efetivamente se sustentar com a renda básica de R$ 600. Isso é só para a pessoa não passar efetivamente fome, mas concretamente as pessoas estão passando. A gente vê as ações que estão ocorrendo na favela e nas periferias, muito organizadas e engajadas para matar a fome dessas pessoas, muitas delas invisíveis aos próprios olhos do poder público. E também uma outra coisa, né? Uma outra situação efetiva. Por exemplo, as mega operações policiais não pararam de ocorrer. No Complexo do Alemão, na sexta-feira, quando teve uma operação policial que mataram 13 pessoas, e de novo, né? 13 jovens negros da favela e da periferia, ponto. E aí, durante a operação e depois, a população ficou 24 horas sem energia elétrica. Esse aluno aí que está no ensino à distância, o pouco que ele tem, se ele tem condições de ter um computador, se ele tem condições de ter uma internet que não vai cair toda hora, que não vai... Ele não conseguiu estudar, porque o Estado impediu que ele estudasse. De novo. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem essas gradações de vulnerabilidade dos nossos alunos. Com certeza, Renata. Você trouxe uma questão importante, que é a questão da política de assistência social, né? É engraçado que a gente não viu o secretário de Educação, Pedro Fernandes, dando prioridade à distribuição, por exemplo, da merenda. Isso foi uma coisa que o Pedro Fernandes não deu muita prioridade. Ele toda hora falava, já se passaram 2 meses, a gente só teve a entrega do que estava na despensa das escolas, porque ia estragar. A gente ainda não teve, inclusive, Renata, saiu hoje uma determinação da Justiça para que o Estado, de fato, proveja aí essa merenda escolar para os alunos, porque ele ainda não tinha feito isso. Né? Então, ou seja, ele estava priorizando um ensino remoto que é extremamente excludente e não estava se preocupando com o principal, que era a questão da fome dos nossos alunos, que, como você bem trouxe, é algo que faz parte. A gente tem relatos de alunos indo à escola porque querem saber da merenda. Né? Porque muitos fazem a única refeição saudável, decente do dia na escola. E o impacto que a gente tem disso é enorme na vida desses jovens. Então, realmente, né, a gente vê aí uma questão de prioridade. Então, ele agora, né, a gente espera que o secretário Pedro Fernandes cumpra a determinação da Justiça e que pense na merenda escolar dos alunos, que pense na questão social antes dele colocar esses conteúdos escolares, né? Porque, como você bem disse, a gente está vivendo uma crise gravíssima, né? Os pais dos meus alunos estão desempregados, meus alunos estão tendo que complementar com renda e aí trabalha no horário lá da aula e não pode, né? Muitos estão sofrendo, Renata, com uma sobrecarga emocional enorme. A gente já sabe que adolescente já está mais propenso à ansiedade, né? Síndrome de pânico, depressão. Isso aumentou enorme. Eu estou preocupada com a evasão escolar, Renata. Como é que vai ser esse pós? Como é que a gente vai voltar? Que escola vai ser essa?
porque muitos estão evadindo nesse período, né? Então, a escola, ela serve para o social, acima de tudo. Então, a gente teve uma grande vitória essa semana, né, passada, que a gente viu aí a suspensão do Enem, o adiamento, já fica impossibilitado o Enem esse ano. Isso é muito bom, porque isso faz com que a gente tenha a suspensão do calendário escolar. Isso é mais uma luta que a gente tem que travar. Inclusive, eu não sei nem como é que está aí na Alerj, Renata, essas discussões sobre a questão do PL do calendário escolar, porque é muito importante a gente trazer novamente isso. E só trazendo aqui, por exemplo, a experiência dos países como os Estados Unidos, que tentaram também colocar o ensino remoto. E o que eles perceberam? Eles perceberam que não estava dando certo. E hoje em dia, praticamente quase todos os estados americanos suspenderam o calendário escolar. Né? Então, a gente precisa fazer esse processo aqui também. Né? Agora a gente precisa entender que a gente precisa suspender, porque não atinge a maior parte dos alunos. O MP também já proferiu aí, já pediu informações para a SEDUC, porque a autora desse campeonato de 2 meses, não é possível que a SEDUC não tenha dados, é que ela não quer liberar esses dados, porque os dados vão mostrar uma baixa adesão. Né? O próprio Pedro Fernandes já assumiu que nem 40% dos alunos conseguem. Né? E eu ainda vou falar que essas estatísticas são muito maiores. Né? A gente está falando de uma rede de 705 mil alunos. E a gente está aí falando que pelo menos mais da metade, 400 a 500 mil, estão excluídos desse processo. Né? Então isso é inadmissível dentro de uma educação pública, gratuita, laica. Né? Eu, enquanto educadora, realmente eu fico me sentindo muito mal de priorizar, né, um grupo de alunos em detrimento de outros. E, inclusive, esse é o grupo dos alunos que mais precisam. Porque esses que não estão tendo acesso, se não tem acesso à internet, é porque não tem acesso também, por exemplo, né, a questões básicas. Será que ele está comendo bem? Como é que está a vida dele? O pai perdeu o emprego? Porque ele está numa situação de vulnerabilidade maior. Ele não consegue nem ter a internet. Né? Imagina as outras vulnerabilidades. Então, eu acho que a gente precisa realmente... Eu acho que o que está faltando agora, Renata, e aí até queria trazer um pouco para a gente pensar o coronavírus aqui também em Terê, é assistência social. Né? O que falta é isso. Não chega assistência social nas pessoas que mais precisam. Não está chegando cesta básica, não está chegando merenda, isso não está chegando. E aí, se isso não chega, fica difícil fazer uma quarentena. Você não pode ficar exigindo uma quarentena, um isolamento social, quando você não permite. E agora é o Estado que tem que fazer isso. É o executivo, Renata, mais até do que o legislativo. É uma coisa impressionante, porque se a gente tivesse um governo federal, a gente teria, né, uma condição melhor de estar enfrentando. E o governo estadual do Witzel também parece não se importar com a política de assistência social. Né? Pelo contrário, como você bem mesmo trouxe, né, continua com as operações de genocídio. Já não bastasse a pandemia nas favelas, agora a gente tem mais um genocídio. Continua o genocídio da brutalidade policial contra as comunidades do Rio de Janeiro. Né? Então, realmente, o que me incomoda é isso. Falta política de assistência social. Isso não está chegando nas pessoas. E a gente precisa. E isso é culpa do executivo. É culpa dos nossos governantes, que não estão nem aí, e aí não proporciona esse tipo de assistência social. Isso tem me indignado muito, Renata. Eu estou muito triste com isso, porque eu não sei se você sabe, mas a gente aqui, aí quero saudar, o Vitor está acompanhando a gente aqui também, galera do Ponto de Luz, né? A Marcela também. A gente está com uma campanha, né, de doação de alimentos, material de limpeza, cesta básica, para a população de vulnerabilidade social aqui em Teresópolis. A gente já está na segunda fase da nossa campanha, a gente já atendeu mais de 150 famílias de comunidades, doando material de cesta básica e material também de limpeza. Né? Então, a gente recebeu umas doações de máscara, a gente está com as mulheres lá do Fischer também, então tentamos fazer um esquema de economia criativa, né, para dar sustento para essas mulheres, e aí a gente distribui essa cesta básica. Né? Na verdade, eu acho que esse movimento tinha que vir do Estado. Né? É dever do Estado prover isso. Porque é fundamental, ele tem uma abrangência muito maior, né? E o que a gente vê? A gente vê o Estado omisso. Né? Aqui em Teresópolis, a gente teve pouquíssimas entregas de cesta básica pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente chegou ao ponto que a própria Prefeitura encaminha para a gente. Né? A gente que está com uma campanha de doação da sociedade civil, tendo que receber essas doações. E aí, para quem tiver interesse, gente, estiver assistindo a gente, é só entrar lá no nosso site, Projeto Ponto de Luz. O link da vaquinha tá lá. Quem quiser doar, contribuir, a gente está dando continuidade aí a essa doação de cesta básica, e também estamos com essa campanha de prevenção e conscientização, né, nas comunidades. Estamos falando com carro de som, né, a gente distribuiu material, distribuiu cesta básica, álcool gel que a gente conseguiu nas doações. E aí, Renato, o que a gente vê
pelo estado do Rio de Janeiro todo, pelo Brasil todo, são iniciativas como essa, da sociedade civil. A gente não vê iniciativas do poder público, né? A gente não vê. E isso mostra que, se não fosse a sociedade civil se ajudando, a gente estaria numa situação muito pior, né? Então, tanto para assistência social, quanto para a questão da saúde também, que os nossos governantes, eles... Uma vergonha, né, Renata? Uma vergonha, eles são omissos. Então, realmente, é muito ruim, porque, no fundo, é a população que sofre. Enfim, Exatamente, Carol. É muito importante você falar, e claro, o Enem só foi adiado por conta da pressão popular, por conta da pressão dos alunos e dos professores, porque não tinha qualquer vontade política do ministro da Educação, aquele que odeia professores e odeia alunos, né? Odeia a universidade, odeia qualquer construção de pensamento que possa superar as desigualdades sociais, né? Então foi fruto da pressão social que o Enem foi adiado. E isso é muito importante a gente reconhecer aqui, porque nada disso que a gente conseguiu até agora foi fruto de vontade do governo federal ou do governo estadual. Pelo contrário, a gente está vendo pouca vontade política de fato conseguir fazer com que a população sobreviva nesse momento de pandemia, né? E quando você traz a questão relacionada ao projeto de lei do deputado Flávio Serafini com relação à suspensão do ano letivo, né? Nossa, teve um debate enorme dentro da LERJ, o projeto ainda está tramitando na casa, mas isso, com toda a responsabilidade do Flávio Serafini em fazer audiências públicas para discutir o tema, enfim, muito afinado com o que os professores e as professoras têm mandado em termos de situação real nesse momento, enfim, ensino remoto que se tenta passar. Então, está tramitando na casa e a gente quer fazer uma discussão que seja importante para a garantia, enfim, dos empregos dos professores, a garantia da dignidade dos professores, mas também a garantia de dignidade dos alunos, né? Só para você ter uma ideia, um projeto de lei que a gente fez inspirado no projeto de lei do Renato Roseno, que é um deputado estadual lá no Ceará, né, também companheiro do partido do PSOL. Ele é um projeto quase que um programa máximo, né, de atendimento à população em maior vulnerabilidade. A gente conseguiu aprovar esse projeto na LERJ, o projeto da bancada foi aprovado pela LERJ, a gente está aguardando a sanção do governador Witzel. Mas ali, dentro desse projeto, tinha inclusive a determinação de uma ação que pudesse dar conta desses alunos que estão sem merenda, né, que estão sem alimento. Então, a gente colocou ali população em situação de rua, a gente colocou ali a possibilidade real de construir uma comissão de prevenção à violência contra a mulher. Ali a gente teve também colocado pessoas em situação, enfim, em situação de privadas de liberdade, né? Então, desde CEAP até DEGAS, enfim, a gente fez um projeto máximo mesmo. Só que a gente está esperando o Witzel sancionar e esse projeto já tem, sei lá, acho que 3 semanas, quase um mês que foi aprovado e ainda não foi sancionado pelo governador Witzel e a gente está aqui fazendo pressão para que seja sancionado. Enfim, é importante dizer que toda essa luta hoje, e aí passando para um outro tema, eu acho que quando a gente olha todas as questões relacionadas ao sistema remoto de educação precisa ser revisto, porque não porque ele causa tanta desigualdade quanto a gente já tem na realidade do sistema escolar. Mas também eu queria falar um pouco com você, e importante você ter colocado as ações que vocês estão tendo em Teresópolis com relação ao recolhimento de alimentos, ao recolhimento de materiais
de limpeza. Inclusive, pede o Vitor para colocar aqui nos comentários, enfim, o site ou o WhatsApp de vocês, enfim, tudo que vocês puderem para que a gente possa divulgar também, né? A gente tem feito isso. E uma outra coisa, você falou da falta de assistência nesses espaços, né? A gente está acompanhando a possibilidade de implantação de um plano de ação de enfrentamento do Covid-19 nas favelas. Esse plano de ação foi estruturado por líderes comunitários e também por especialistas, pesquisadores de favelas que estão desde a Fiocruz até universidades UERJ, UFRJ, enfim, PUC Rio também está envolvida nesse plano. E a gente fez uma reunião grande com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, e ele se comprometeu a fazer um aporte financeiro para tirar esse plano do papel. Agora, a gente está em algumas negociações com o governo do estado e com o município também, porque no plano tem muitas questões relacionadas à atenção básica, então casa diretamente com aquilo que a prefeitura tem de possibilidade de ação. E a gente está nas últimas tratativas essa semana com o orçamento para tirar esse plano do papel. E é muito importante, porque esse plano prevê a construção de um gabinete de crise, exatamente para as favelas e para as periferias. Porque, por exemplo, a gente tem, nesse momento, operações policiais que são extremamente letais, quando deveríamos ter operações sanitárias, hospitalares e médicas, e não operações policiais que fragilizam ainda mais quando não mata a pessoa, concretamente, como a gente viu que aconteceu com João Pedro lá em São Gonçalo, como a gente viu que aconteceu na Cidade de Deus, no Morro da Providência e no Complexo do Alemão. Então, assim, a gente precisa que esse plano saia do papel para que a gente possa construir uma política pública de atenção mais concreta às favelas e à periferia. Então, está nesse bojo de discussão agora, Carol. Então, por isso que todas as ações de solidariedade são fundamentais. Com certeza, Renata, é muito importante, até porque é justamente o povo da favela que sai para trabalhar, né? A gente sabe que são eles que estão aí sustentando, são eles que são caixa de supermercado, são eles que são motoristas de ônibus, são eles que se expõem mais. Então, é justamente onde você deveria ter, né, uma atenção mais focada por parte do poder público, porque justamente são essas pessoas que estão mais expostas, que estão numa situação de vulnerabilidade social e que precisam de uma atenção maior. Eu fico feliz de saber desse plano, acho que a iniciativa é ótima. Inclusive, saudar aqui a bancada do PSOL, né? Se eu não me engano, o PSOL é o partido que mais apresentou propostas de combate aí ao coronavírus, né? De todos os partidos, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. A gente tem aí muitos projetos, são muito bons, mas a gente precisa que o executivo faça o papel deles, né? O legislativo tem esse papel de propor e parabenizar, né, a bancada do PSOL por essas propostas, mas a gente precisa cobrar do poder público aí que execute, né? E a gente está precisando para ontem, Renata. E é muito ruim porque a gente normalmente está acostumado a fazer essa pressão na rua, né? Que é o nosso espaço, de pressão social. E a gente não pode, porque não podemos estar em aglomeração. Então a gente realmente precisa encontrar meios de mobilizar, né, que os governos possam estar aí dando essa assistência social, que é para ontem, né? A gente precisa, quem tem fome tem pressa. E quem está acompanhando, sabe que a situação está muito ruim, né? A gente já vivia uma crise do desemprego muito grande, que agora só se acentuou, né? Aqui em Teresópolis, a gente tem uma cidade que é majoritariamente movida pelo comércio, né? Temos aí a agricultura e o comércio. E a gente está vivendo, Renata, desde o dia 14, o prefeito Vinícius Claus, que faz parte do PSC, né, o mesmo partido do Witzel, ele decretou o que ele chamou de lockdown estágio 1, porque Teresópolis ela é a cidade que está tendo o maior número de casos, né, da região serrana. Nós hoje, segundo o boletim, a gente atingiu 629 casos positivos e atingimos aí 22 óbitos confirmados, né? E aí, nessa tentativa, quando a gente deu há 2 semanas atrás, a gente chegou a 100% de ocupação dos leitos hospitalares, né? A gente passou um drama semana passada, a gente viu as pessoas morrendo em casa, né? E aí o prefeito teve que tomar uma medida mais drástica,
e aí ele decretou o que ele chama de lockdown estágio 1. Né? A gente reconhece a medida do prefeito, porque nós defendemos o isolamento social, mas a gente denuncia também que esse lockdown ele tem que ser de fato efetivo. Né? Esse lockdown a gente está operando aqui no rodízio de CPF, supostamente ele acaba amanhã, vamos ver qual vai ser o posicionamento, ele deu 10 dias, né, de rodízio de CPF, de 11 horas às 5 não pode circular na rua, né? Você tem várias restrições, e o que eu pude ver nessa semana que realmente teve uma diminuição da circulação das pessoas nas ruas, isso é verdade, né? Mas ao mesmo tempo também a gente denuncia, Renata, que ele, por exemplo, colocou como serviço essencial o serviço doméstico. Né? A gente denuncia aqui, né, que não é serviço essencial. A gente sabe que as trabalhadoras, e não só domésticas, né, mas tem uma lista grande que a gente sabe que aí é fruto de toda uma herança da Casa Grande Senzala brasileira, né, do tipo, poxa, por que não pode lavar sua própria louça? Por que não pode cortar sua própria grama? Tem que expor um profissional, tem que expor um trabalhador, e a gente sabe que no caso das faxineiras, em sua maioria, né, mulheres negras, e isso é muito problemático. Então a gente denuncia, né? Não, e é louco, né? É importante você ter colocado isso. Eu não sabia que o prefeito tinha tirado o trabalho doméstico como essencial, uma coisa que é escandalosa, remonta, sim, à época da escravidão, né? É por isso que a gente olha o quanto que a gente precisa fazer esses debates, né? Não à toa, a primeira morte no Rio de Janeiro, que foi confirmada, foi exatamente de uma empregada doméstica. Os patrões dela já tinham positivado para o coronavírus, eles não liberaram ela, ela pegou e ela morreu. Então, olha a questão também da desigualdade social colocada nisso, né? E recentemente, Renata, a família da Cláudia Raia, né? Foi um caso recente também. A família toda pegou, ela não quis liberar a empregada doméstica, e aí a empregada doméstica ela foi contaminada, né? E aí agora parece que a família está pagando num hospital particular aí o tratamento. Mas você vê o risco, né? E um absurdo ser considerado um serviço essencial, né? Quando não deveria ser. Aliás, é o único país do mundo que é considerado serviço essencial. É escandaloso, é escandaloso. Inclusive, quando a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com as diaristas, né? Porque temos as empregadas domésticas e temos as diaristas, né? Eu, essa semana, conversei com a Manuela, que é diarista, mãe do João Vitor, que foi morto na Cidade de Deus, né? Durante uma ação da Frente Cidade de Deus, enfim, de distribuição de alimentos, chega a polícia, manda tiro e o João Vitor é assassinado, 18 anos. E eu liguei para a Manuela e a gente conversando, ela falava assim, Renata, eu estou trabalhando dia e noite para a gente não passar fome. E ela é diarista, enfim. Olha a situação, olha como é que a escalada de de como a política também está construída também. Porque ela define quem pode morrer e quem pode viver, seja em momento de pandemia, que aí quem já tinha condições concretas de morrer na favela, na periferia, diante de uma operação policial, ou diante do que é a falta de saneamento básico. Então, as pessoas pegam todas aquelas doenças que a gente acha que está livre, mas pega hepatite por água contaminada. Enfim, todas essas situações, ela ainda tem uma outra situação concreta que ainda fragiliza muito mais, que é a questão do coronavírus e essas pessoas terem que trabalhar. E aí você bem lembrou, como caixa de supermercado. Eu estive aqui conversando com a presidente com a vice-presidente, na verdade, do sindicato dos comerciários do Rio, é uma mulher balconista. E ela estava colocando toda a situação. Não, Renata, olha, é serviço essencial, mas quem é que faz esse serviço essencial mesmo? Então, de novo, a população preta, a população pobre, que mora na favela e na periferia. De novo, quando a gente olha quem são as enfermeiras, mais de 70% são mulheres. E vai olhar onde é que essas mulheres moram. Elas moram na favela, na periferia. Então, a população pobre, ela está nos serviços essenciais, efetivamente. Mas agora, você olhar uma empregada doméstica que lutou anos e anos, justamente trazendo toda essa questão de garantia de dignidade no seu trabalho,
agora, de novo, elas são vulnerabilizadas diante do que é aquilo, que o seu patrão não pode lavar uma louça, não pode lavar um banheiro, não pode lavar uma... Sabe, é tão escandaloso essa coisa da Casa Grande, da senzala, funcionar no dia de hoje e ainda respaldados por ações políticas como de muitos prefeitos, porque não foi só o prefeito de Teresópolis que colocou a atividade como essencial, atividade doméstica como essencial. A gente viu isso em outros lugares do país afora. O próprio Witzel, né, Renata? O Witzel, ele colocou, ele foi o primeiro, foi o decreto estadual. O Vinícius normalmente segue o Witzel, né? Eles têm esse alinhamento político. É inadmissível, né? E aqui também, Renata, a gente tem uma situação que o Vinícius, ele tem a base dele dos empresários. Então, ele o tempo todo, né? Ele demorou para decretar o lockdown, né? Ele esperou chegar a 100% para decretar. O lockdown ele é importante para justamente a gente não chegar à capacidade máxima do sistema de saúde, né? Ele é para prevenir. E ele só tomou a medida quando de fato a gente chegou aos 100%. Ele, o tempo todo, ele tenta dar uma flexibilizada, né? Ele flexibiliza, aí tem uma reação maior, aí ele volta atrás, né? Há uma pressão grande aqui também, Renata, do grupo bolsonarista, né? A gente está numa cidade onde 78,9% votou em Bolsonaro e eles têm agido muito para boicotar o isolamento social, né? E isso é muito ruim, né? Porque, bem ou mal, isso acaba que diminui a efetividade do lockdown, porque é importante também a gente lembrar, né, Renata, que não basta só o Estado decretar. A gente sabe que a fiscalização é muito complicada, né? Porque, inclusive, a gente está falando de fiscalização do indivíduo. Eu fico, assim, muito incomodada, né? Eu sou totalmente contrária que a polícia militar faça esse trabalho de fiscalização, porque a gente tem um enrijecimento do Estado policial e em tempos de ataque à democracia, isso é um perigo iminente, né? E eu acredito que a gente precisa trabalhar com mais campanhas de conscientização, mais uma vez, campanhas de educação, porque a gente precisa incutir nas pessoas, não só a gente precisa dar essa assistência social, porque se você dá dinheiro, né, e infelizmente, é uma pena que a gente só tenha R$ 600, é uma miséria, né, a gente, do PSOL, a gente tinha uma proposta muito maior, mais digna, infelizmente não passou, o governo Bolsonaro queria dar R$ 200, e aí o Congresso acabou fechando em R$ 600. A gente sabe que é muito pouco, né? Então a gente precisa sim dessa assistência, mas a gente também precisa de uma política de conscientização, de educação. Então eu acho que também os governos estão pecando muito. Já era para a gente ter mais anúncios na TV, nos rádios, os carros de som têm que estar passando o tempo todo, conscientizando as pessoas da necessidade de ficar em casa, né? Isso também é fundamental, porque aí as próprias pessoas vão ter aquele sentimento, né? Porque eu penso também assim, esse argumento, Renata, de que os bolsonaristas falam de que o trabalhador quer trabalhar, deixa a gente trabalhar, a gente quer trabalhar, porque senão a gente vai morrer. Olha, me desculpe, o trabalhador, ele não quer sair para trabalhar, para morrer, tá entendendo? Se ele tiver dinheiro e condição de ficar em casa, ele não quer se expor ao vírus, porque ele tá com medo, como todo mundo tá com medo. É normal, ele não quer pegar o transporte coletivo cheio, ele não quer ter nenhum tipo de exposição. Se ele puder ficar em casa, ele vai preferir ficar em casa cuidando do familiar dele, da filha, do filho, do que ele ir até a casa do patrão, né? Do que ela ir até a casa da patroa para fazer uma faxina. Com certeza não, esse argumento não é verdade. As pessoas estão submetidas. É porque elas ficam com medo de perder os seus empregos. E aí por isso que a gente denuncia uma política genocida, cruel, né? Que o próprio governo engendra, né? Ou é a morte ou é a fome que está colocado. Por isso que é muito importante essas políticas de assistência social. E que elas têm que vir com campanhas de conscientização também em educação. Eu sinto falta, né? Principalmente aí nas comunidades, né? Que têm dificuldade de acesso à informação, né? A gente precisa, são coisas simples, Renata. Lavar a mão, sabe? É mudança de hábito, da gente não ficar tocando toda hora a mão na cara, porque às vezes a gente toca, são coisas tão simples. Não é nada muito, sabe? Não precisa descobrir a roda. É querer, ter vontade, né? Coisa que o executivo... Não, exatamente, Carol. O que você está falando de campanhas de conscientização, de fato, não há nenhuma ação nesse sentido, né? Pelo contrário, as campanhas que o Bolsonaro faz é justamente deseducando, desinformando, trabalhando em cima de fake news, trabalhando em cima da negação da ciência.
E a gente sabe que, nesse momento, o isolamento social, a quarentena são fundamentais para que a gente possa concretamente mitigar o contágio, né? Porque a gente efetivamente já não tem leitos para todo mundo, efetivamente não temos respiradores. O estado do Rio de Janeiro passa por uma situação absurda com relação à Secretaria Estadual de Saúde, que tem nesse momento aí cerca de 180 milhões que foram investidos em empresas que superfaturaram os respiradores e os respiradores não chegaram, que superfaturaram outros materiais, EPIs. Então, assim, a gente está numa situação absurda. Hoje, os hospitais de campanha, eles efetivamente não funcionam também. A gente vê vários relatos de profissionais falando, olha, esse hospital de campanha, principalmente, tem muitos relatos agora do que abriu no Maracanã. Esse daqui é só uma coisa de fachada, porque não tem nenhuma UTI funcionando realmente. E olha que escândalo, dali foram levados respiradores para lançar o hospital de campanha em São Gonçalo, que está num terreno pantanoso. Então, qualquer chuvinha, qualquer coisa que o negócio lá pode desabar. Então, olha assim, olha o tamanho da loucura que a gente está vivendo. A gente está efetivamente desabando a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A do município do Rio de Janeiro já estava em desabamento desde do que foi no ano passado, quando você tinha que chamar a Márcia para conseguir um atendimento. Então, olha aqui o tamanho do problema que a gente tem efetivamente. Então, a gente olha todos esses debates, Carol, e a gente sabe que o importante agora deveria ser o fortalecimento do Estado, o fortalecimento desse lugar como provedor, concretamente, de dignidade humana. Por isso, a gente lançou uma campanha chamada O Rio Não Se Vende. Então, para quem está assistindo a gente aqui agora, pode entrar lá no nosso site, orionãosevende.com.br, onde a gente traz todo o pacote de privatização do governador Witzel. Ali também tem possibilidade de privatizar as universidades públicas, a FAPERJ, que é uma fundação essencial de fomento de ciência, pesquisa e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Ali, então, tem toda uma possibilidade de ou extinguir ou privatizar. Então, a gente está entrando com essa campanha para impedir que o Witzel venda todas as empresas públicas que nós temos hoje e que efetivamente é o que garante a soberania do Estado do Rio de Janeiro. E aí é importante falar aqui que você falou, lavar as mãos. Efetivamente, no Rio de Janeiro, a gente tem 2 milhões de pessoas que não têm água encanada, água regular, entendeu? Que ela não recebe regularmente água na sua casa. Então, enfim, já tinha um compromisso, o Witzel foi eleito dizendo que não privatizaria a SEDAI, que é a empresa pública, enfim, de água e também saneamento básico no Rio de Janeiro. Ele se comprometeu a não privatizar, mas assim que assumiu, em acordo com o Bolsonaro, garantiu a privatização da SEDAI. Então, assim, o Witzel agora que tenta fingir que é oposição ao Bolsonaro, toca toda a política do Bolsonaro, que é uma política privatista, então está entregando tudo que a gente tem consolidado no estado do Rio de Janeiro para a iniciativa privada. Então, desde SEDAI, que teve todos esses problemas também relacionados à água, enfim, a potabilidade da água, água com cheiro, com sabor, enfim, água péssima para o consumo, isso atingiu cerca de 9 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro, e a gente, que já é um reflexo de sucateamento da SEDAI justamente para justificar a privatização da SEDAI. Isso tudo é muito, muito nefasto, efetivamente. O que a gente vê, inclusive, é uma tentativa, agora, no momento de pandemia, foi criada uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. Então, a gente entrou com
essa campanha, O Rio Não Se Vende, contra o pacote de privatizações do Witzel, e a gente vai fazer diversos debates, né? A gente fez um primeiro debate na sexta-feira, que foi o lançamento da campanha. De tarde, a gente fez um debate com vários especialistas em saneamento básico e água. E essa semana a gente vai fazer um debate sobre educação, sobre ciência e tecnologia, por conta da privatização do cinema. Mas então, a gente vai plenário ter... virtual, Renata? É virtual, virtual. A gente tá lançando tudo lá pela página O Rio Não Se Vende. A gente também está colocando as coisas aqui no nosso canal. Então, chega lá que a gente já está difundindo aí o debate que vamos ter. Então, vamos ter Flávio Serafini, enfim, toda a galera que está engajada na luta contra a privatização do ensino público, da ciência e da tecnologia, efetivamente. É muito importante, né, Renata? E a gente fica muito indignada, né? Eu, pelo menos, fico muito chateada de ver o governador Witzel, né, esses nossos governantes, nesse período tão crucial que a gente está vivendo, onde a gente deveria estar combatendo essa grave crise sanitária, social e econômica, e eles aproveitam para retirar mais direitos. Eles botam em pauta projetos amplamente polêmicos de ataque aos direitos do povo brasileiro, fundamentais, né? Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, esse pacote de privatização que vem dentro de uma política de Estado mínimo e que provavelmente qualquer situação fora da pandemia a gente já estaria indo às ruas, fazendo manifestação na porta da Alerj, né? Para dizer não. E eles sabem disso. E é justamente por eles saberem que a gente não pode fazer grandes manifestações, de que a mídia está toda concentrada aí na discussão da pandemia e do Covid, que eles passam esses projetos que retiram os direitos do povo trabalhador, né, que de nada tem aí para combater a grave crise do coronavírus, mas que, pelo contrário, ataca ainda mais o trabalhador e os nossos direitos, né? Eu fico revoltada. A gente, inclusive, né, Renata, a gente viu aí na reunião ministerial do vídeo divulgado ontem, né, o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente falando explicitamente. Essa é a política. Isso está sendo de todos, Renata. Não é só do governo Bolsonaro, não, o governo Witzel, todos esses governantes. O Witzel foi eleito no palco do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, o Witzel não teria sido eleito. Sim. Todo mundo sabe disso. E hoje, quando ele tenta romper com a ala bolsonarista, inclusive eles jogam isso na cara do Witzel o tempo inteiro. Então, todos nós sabemos a qual senhor o Witzel efetivamente obedece. Então, a sua política privatista está ali colocada e a sua política belicista também. E aí, Carol, a gente já tem que ir encerrando, porque daqui a pouco vai cair, né? Vai cair. O Instagram é só 1 hora de debate. Então, eu queria te agradecer enfim, pela aula que você nos deu, professora Carol. E que a gente possa fazer... E que a gente possa fazer mais debates como esse. Quero agradecer muito, mandar um beijo para o Vitor, que ficou aqui acompanhando a gente. Que a campanha O Rio Não Se Vende também chegue em Teresópolis, porque basicamente aí você compartilhar, você, Carol, precisa gravar vídeos também. E o Vitor está colocando aqui, ó, ponto de luz coletivo para a galera entrar aí para ajudar a colher, enfim... alimentos, materiais de higiene. Então, quero te agradecer muito, Carol, por isso. E amanhã a gente vai estar aqui o dia inteiro também nas redes sociais, a partir das 16 horas, por causa do Dia da África, né? Que a gente quer celebrar esse dia e também fazer o debate sobre a escravidão de ontem e a que ainda tenta persistir hoje em dia, né? Quando a gente olha para a situação das empregadas domésticas. Então, muito obrigada, Carol. Eu queria que você se despedisse também antes que o nosso tempo acabe aqui. Claro. Não, Renata, agradecer aí pelo convite. É sempre muito maravilhoso debater com você, né? É importante agradecer aí, se puder divulgar a nossa campanha, aí a gente fica muito feliz. Para quem quiser conhecer aí o Coletivo Ponto de Luz, é só catar a gente lá no Facebook. A gente está com uma vaquinha online, né? Agradecer aqui o seu trabalho é fundamental, Renata. Muita força, muita axé para você. Você é fundamental para a gente ir lá e eu sei que não é mole não lutar aí por uma sociedade mais justa, mais digna, né?
A gente sabe aí que os ataques são muitos, você é uma mulher negra ocupando esse espaço de poder, então é linda, maravilhosa e continue, muita força, muita saúde para você, porque a gente precisa muito de você nessa alerj. E é um prazer enorme, por favor, vamos fazer mais debates. E vou te chamar para Teresópolis quando a gente puder, Opa! né? A gente não sabe aí quando, mas o convite está sempre colocado aí para vir aqui debater, né? Agradecer a todo mundo que participou aqui também, né? A galera toda que entrou, o povo de Terê.